incomparável do Senhor Jesus seja derramado sobre a sua alma, como foi sobre a minha, naquele encontro extremamente agradável, né? Há mais de 20 anos. O amor entra pelos olhos, se derrama sobre a alma, se envolve todo o ser, e de repente você está num ambiente com ele. A experiência é impossível de ser transmitida em palavras, porque é algo que ele tem reservado para cada um de nós, que busca. Você tem isso como muito importante, né? Algumas pessoas na Bíblia buscavam o Senhor. Elas tinham um anseio de encontrá-lo. E o Senhor viu esse anseio. Olha, são muitas pessoas mesmo. E elas foram atendidas pessoalmente. Eu queria mencionar aqui algumas pessoas. Uma delas está ali em Mateus capítulo 15, versículos 21 e 28. Está narrada ali a história dela. É a chamada mulher Ciro-fenícia. E ela estava lá ao norte de Israel. O Senhor Jesus fez uma viagem ao exterior, portanto. E não tem narrado nada que ele tenha feito naquele lugar, a não ser atender o pedido daquela mulher que tinha uma filha horrivelmente endemoniada e que ouve dizer que ele vai passar ali na terra dela. Não tem mais nada narrado que ele tenha feito lá. Ela foi atrás dele e ela clamou. Eu já mencionei isso aí no vídeo, né? Aceitou até ser chamada de cachorrinha, né? Eu sou cachorrinha assim, eu sou. Não sou digna de comer desse pão que cai, que está na mesa dos filhos, né? Mas se cai um pedacinho, eu que pego no ar. Porque esse pão resolve o meu problema. Você tem isso? Isso é muito importante. Você se lembra também daquela mulher que tinha um fluxo de sangue? Um problema ginecológico, diríamos nós hoje. Não sei se teria cura aquilo hoje, mas ela creu que se ela tocasse na orla, na barra, no vestido do Senhor Jesus, né? Naquele tempo não existia ainda a calça comprida, né? Só os bárbaros que usavam por causa do frio, né? O pessoal do norte, os frígios, o pessoal lá do norte, eles que trouxeram a calça comprida assim, né? Embrulhando as pernas por causa do frio. Então eles usavam aquela veste, né? O vestido, as vestes. Então ela, se eu tocar na orla, na barra da veste dele, ela seria curada. E ela foi nessa certeza e o tocou. E quando ela tocou, a vida que está nele entrou assim pela mão, pelo braço dela, né? Saindo do corpo, das vestes dela, entrou no corpo dela inteiro, pelo poder do Espírito Santo de Deus, sobre o espírito dela, dentro dela, e curou totalmente aquele problema que ela não podia nem divulgar, quem sabe o tratamento fosse tão difícil, né? Ele atende. Eu quero que você pense nisso, né? Eu morava em Guarulhos, tinha uma igreja lá, na base aérea. E um dia apareceu uma senhora, muito triste ela estava. E tinha o ventre assim meio caído, como aquelas mulheres que estão para ter o bebê, né? O bebê já está encaixado, já está pronto para sair, a barriga dá aquela caída. A dela estava bem caída, mas ela estava muito triste. E ela veio pedir uma oração. Eu disse, sim, minha mãe, eu posso orar pela senhora? Ela disse, eu engravidei, o bebê completou o tempo de nascer, mas não nasceu.
Ao contrário, ele morreu aqui no ventre. E os ossinhos dele, as outras coisas, as partes do corpinho dele já estão desfeitas, está aqui dentro de mim. E eu fui ao médico, ele disse: minha senhora, eu nada posso fazer. Qualquer coisa que eu fizer, a senhora vai morrer. Doutor, e se continuar assim? A senhora vai morrer também. Ela estava ali agora e pediu uma oração. Eu nunca tinha visto isso antes, nem depois. Vi situação semelhante. E eu orei por ela. Passaram-se poucos dias, ela veio. Ela estava radiante de alegria. Já não tinha aquela barriguinha. E veio para se alegrar e dizer que tinha acontecido um milagre, que o Senhor Jesus tinha atendido a nossa oração. E eu disse: mas como? A senhora está aqui viva, alegre, né? Ela disse: pois é, sem risco nenhum. Aquilo tudo saiu, né, lá no banheiro. Saiu do meu corpo tudo aquilo, sem causar nenhum mal. E eu fiz o que podia, né, quanto à limpeza. E estou perfeita, sem nada. Isso foi há uns 26 anos, né? Lá em 1994. Pensa bem, impossível, né? Pensa você no centurião de Cafarnaum, no Cornélio. Ele tinha um anseio pelo Senhor. Ele queria. E ele era um homem estrangeiro. Era um centurião romano, né? Comandava 100 homens, era a autoridade. Eu já falei dele. E ele orava, ele jejuava, ele dava esmolas. Ele fazia aquelas coisas que o Senhor chama de a vossa justiça. A vossa justiça precisa ser maior do que a dos religiosos, dos hipócritas, aqueles que estão abaixo do critério. Eram os religiosos do tempo dele. Hoje também certamente tem, mas não cabe a nós julgar. Ele disse: não julgueis, mas ele podia julgar, pode. Então, eles tinham uma religião exigente, mas quando se tratava do próximo, eles não tinham consideração, eles queriam o dinheiro dele. A viúva era aquela que já não tinha quem a pudesse sustentar, e às vezes com filhos, situação difícil. E eles aproveitavam da fragilidade dela para explorar, porque sabia que ela não tinha como reagir, não tinha força. E por isso o Senhor Jesus dizia que eles herdariam o inferno. Mas ali estava o homem Cornélio. Ele tinha uma ansiedade pelo Senhor e fazia aquilo que o Senhor aprovava, como que dizendo: Senhor, eu entendo que esse é o modo de o Senhor se revelar a mim, de eu receber aquilo que o Senhor tem para mim. E eu creio nisso, então eu quero. Assim, um anjo de Deus apareceu a ele, né, e disse: olha, você manda a gente lá na casa onde está Pedro, lá em Jope, e disse para ele vir aqui. E assim ele enviou. E Pedro também teve a visão de que deveria vir, né, até a casa dele, ir até a casa dele, e assim foi. Ele falou do Senhor Jesus, e eles todos creram. Pedro ainda estava pregando, o Espírito Santo de Deus caiu sobre eles. Eu não sei o que você está fazendo, né? Você sabe. Eu não sei o quanto você ama a vinda do Senhor Jesus, como ele diz. Eu não sei quanto que você está desejoso de vê-lo, mas
certamente, se a sua vida prática, aquilo que nós chamamos de religião, a religião é aquilo que nós praticamos, né? Não é aquilo que nós cremos do jeito que a pessoa diz aí, de religião, de doutrinas e costumes, não. É daquilo que você pratica crendo em Deus mesmo, na sua justiça. É assim que o Senhor vê. Então, se você está praticando coisas que são aprovadas diante de Deus, por amor a Ele, por obediência a Ele, Ele vai se manifestar a você. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu vivo falando disso, fazendo propaganda, porque é o meu testemunho. Eu conheci o Senhor durante o dia, acordado. O céu se abriu, o ar se abriu, e eu conversei com o Senhor Jesus. E eu digo isso como testemunho, eu sou testemunha da ressurreição dele. Ali estava ele, né? Em corpo. O Senhor Jesus não é espírito. Tem um espírito, né? O espírito de Cristo. Claro, está na palavra. E é claro, é uma pessoa, né? Viva, é o Filho de Deus, é o Pai dos Espíritos. É o resgatador dos espíritos, porque deu a vida por nós, né? Mas você tenha como certo que ele entrou na história dos homens, recebeu um corpo, viveu com esse corpo, ensinou, deu-nos um exemplo de como se vive e deu a vida, deu o corpo. Sem corpo ele não poderia oferecer o sacrifício aceitável diante de Deus, né? Não poderiam crucificar um espírito. Mas ele ofereceu-se por nós, sofreu todo o sofrimento e ele morreu fisicamente. E depois ele ressuscitou, ele venceu a morte, ficou vivo de novo. Então tudo é possível, porque a morte é o maior dos inimigos. Ele livrou-se, né, da limitação do tempo. O Senhor Jesus, que é o Deus vivo, encarnado, Emanuel, gente como a gente, né? Deus no nosso meio. Ele conhece você, entende o seu proceder. E se o seu proceder é esse, de buscar, de querer conhecê-lo e de praticar as obras que ele ensinou, né? E elas estão muito claras ali na palavra. E você fizer essas coisas por amor a ele, por amor ao seu irmão que sofre, você vai estar no caminho de conhecê-lo. E isso é certeza, porque ele prometeu. Jesus querido, abençoa o meu irmão, minha irmã, que quer te conhecer, porque realmente vale a pena, porque a vida está em ti e entra em nós. Recebe o meu coração, perdoa o meu pecado, Jesus, eu dependo de ti. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus.